Vamos lá. Muito tem se falado nesse processo todo de transição planetária, de nova era, de despertar da consciência, dessa migração planetária para a era de Aquário, né? Então eu senti muito de vir falar um pouquinho desse movimento, né? A era de Aquário é esse processo que já está ficando muito evidente, cada vez vai ficar mais. É esse processo de expansão das nossas faculdades mentais, emocionais, físicas, essa expansão nas tecnologias, a expansão no sentido de comunicação, de expandir as possibilidades comunicativas em todos os âmbitos do planeta Terra. Então, quando a gente fala de tecnologia, tecnologias avançando para que as comunicações fiquem cada vez mais amplas, mais assertivas e mais possíveis, né? A era digital é isso. Comunicação no sentido da gente perceber que tudo está comunicando entre si. Então, a minha vida mental, o que eu penso, a minha vida emocional, o que eu sinto, como eu estou digerindo, o meu passado, como eu lido com o meu futuro, a minha vida física, a minha vida espiritual, tudo está se comunicando, tudo está interagindo. Então eu percebo que a era de Aquário é uma era que vai ensinar a gente a viver em rede, né? Nada que a gente vê hoje manifesto, materializado no mundo manifesto, surgiu do nada, né? A gente não cria o que já não está dentro de nós. Então, esse processo todo de rede já é um processo que acontece em tudo, é um processo que acontece na natureza, é um processo que acontece dentro do nosso corpo, cada órgão está conectado, enfim. Então, pensar em rede é pensar na era de Aquário. Isso é a era que vai permitir que essa comunicação traga originalidade para nós, para cada um de nós, né? Não à toa tem se discutido muito sobre a forma com que eu me expresso, a forma com que eu me visto, como eu me defino, né? Então é essa comunicação expandindo a nossa forma de nos percebermos como indivíduos. Isso é muito interessante. Trazendo para o dia a dia, né? Um exemplo de um fato que aconteceu bem interessante comigo há alguns anos atrás. Eu estava em uma festa, com um encontro com alguns amigos, e eu fui me alimentar, comer algo que estava ali, e eu lembro que eu falei assim, falei algo que demonstrava que eu estava abençoando aquele alimento, né? Muito para mim, muito comigo, mas uma amiga de um amigo meu estava lá e ela falou a seguinte frase: seja abençoado todas as mãos que passaram até aqui. E na hora eu olhei para ela e falei, poxa, realmente, ela expandiu a minha forma de abençoar o meu alimento. E desde aquele dia eu vim buscando expandir, como tudo que eu faço em minha vida, essa minha percepção. E hoje, quando eu vou abençoar um alimento, algo que eu vou comer, seja o que for, seja algo que veio de um restaurante ou algo que eu mesma fiz, eu sempre penso que seja abençoado todas as energias que foram necessárias para trazer esse alimento até mim. E quando eu começo a pensar nisso, eu começo a conectar a minha mente com a era de Aquário. Porque eu começo a pensar em todas as pessoas que prepararam aquele alimento, em todas as pessoas que foram necessárias para aquele alimento serem entregues a mim, os produtores, a terra, tudo. Todo mundo que valorizou o meu trabalho e fez com que eu tivesse recursos financeiros para pagar aquele alimento, todas as pessoas que pagaram, as pessoas que me pagam, entende? Então, isso é infinito.
pensar em rede, pensar na era de Aquário é ter consciência que tudo está conectado. Uma coisa que eu gosto de mencionar muito dentro dos trabalhos terapêuticos que eu faço, eu trabalho sempre com pessoas que estão buscando autoconhecimento, despertar da consciência, expansão, espiritualidade. E muitas vezes chega para mim nos atendimentos uma sensação que pensar em si mesmo, que cuidar de si mesmo é ser egoísta, né? Então, sinto que a gente foi perdendo essa consciência do eu e externalizando essa consciência e se desconectando de nós mesmos, né? E aí você me pergunta, tá, Fernanda, mas o que isso tem a ver com todo esse tema da era de Aquário e dessa conexão em rede? É que quando a gente externaliza o nosso poder pessoal, a gente não consegue nos enxergarmos em rede. É fato. Quando a gente pensa quanticamente falando, energeticamente falando, é fato de que quando você se melhora como indivíduo, você começa a cada vez mais conseguir pensar em rede e cada vez mais afetar positivamente, energeticamente, aqueles que te rodeiam. Não por imposição. Veja bem, a era de Aquário é comunicação. Comunicação não é imposição de ideias, né? Então, quando eu trabalho o autoconhecimento, eu começo a me melhorar e eu expando as minhas possibilidades e em rede afeto tudo que está no meu entorno. Eu afeto a minha forma de ver o outro, de lidar com o outro, de lidar com o que chega em mim, de lidar com a natureza, com o que eu como, com o que eu bebo, onde eu vou, de lidar com o dinheiro, de lidar com as relações. E isso afeta o pensamento em rede, porque se eu estou melhor, eu consigo construir uma rede melhor, não impondo a essa rede nada, porque mais uma vez Aquário é comunicação. E quando eu trabalho o autoconhecimento, eu começo a me comunicar quanticamente com o universo de uma forma que eu me conecto com frequências mais elevadas, que também é um convite da era de Aquário. Então fica aí uma reflexão para pensar sobre como você está se conectando e como você está conseguindo perceber a sua vida em rede. Afinal, tudo o que você faz está afetando o coletivo e tudo o que o coletivo faz também tem uma possibilidade de afetação em você. Perceber, internalizar, viver na era de Aquário é conseguir identificar essa rede que acontece em tudo que há. E quando temos autoconhecimento, para além de identificar isso, temos condições de caminhar no lado luminoso desse processo de transição. Então fica aí uma reflexão. Quem sabe você possa expandir a partir daqui a sua percepção em rede sobre tudo que existe, sobre o seu poder de afetação em você primeiro, porque toda rede que se conecta a você vai partir de você. É isso. Um abraço.